Eu atualmente, Pode falar. atualmente eu sou formadora da educação de jovens e adultos em Maracanaú, mas eu Chique. já pedi minha aposentadoria porque eu já tenho 30 anos de dedicação a esse município e pretendo ficar só no estado de manhã, porque aqui eu trabalho tarde e noite. Entendi. Eu acho que se a gente conseguisse pegar 500 horas, a gente pegava, não era? É, E, gente, boa, exatamente. boa noite. É um prazer imenso estar aqui. Eu estou aqui no olho do furacão, porque amanhã eu estou responsável por um dos maiores eventos da minha vida aqui no estado do Ceará, que é a primeira Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu sei que algumas pessoas aqui vão participar, o Ari vai participar, a Elvia vai participar, a Paula também. Então, mas, pois é, Calcaia está lá firme e forte, viu? Mas eu estou aqui, porque é aqui onde é o meu combustível, né, que me traz força aqui. Nós tivemos uma grande aprovação, não foi? Eu acho que o nome dela é Francis Mara. Ela se encontra? Eu acho que não, né? Francis Mara está por aí? Foi tão corrido que eu não conversei com ela. Tá não, né? Gente, é interessante porque às vezes a gente faz um bem, né? Todo esse grupo que monta esse projeto aqui para vocês, a gente faz um bem enorme para pessoas que a gente nem conhece, né? A Francis Mara, eu não lembro assim de forma direta de eu ter conversado com ela, mas assim, eu fiquei muito feliz, né? É sinal de que esse projeto com certeza traz muitos frutos. Turminha, então vamos lá, eu vou apresentar alguns slides primeiro, certo? Vou falar um pouquinho do que é que vai ser a aula. Vou apresentar uns slides sobre o que é o produto educacional, tá bom, Netinha? Depois disso, eu vou dar uma olhadinha em dois editais e logo em seguida eu vou dar uma olhada é, em um plano de trabalho, tá? Que na verdade é no formato de uma carta de intenção, ok? Beleza. Vou colocar aqui os slides. Nossa aula 6. Prontinho, todo mundo consegue ver? Turma, quando a gente fala de produto educacional, educacional, naturalmente nós estamos falando de mestrado ou doutorado profissional, tá bom? Obrigatoriamente. Não se fala de produto educacional em mestrado e doutorado acadêmico. Daniel, mas posso gerar um produto educacional do meu mestrado ou doutorado acadêmico? Pode ser uma consequência, mas não é uma finalidade. Entendem a diferença? Ah, eu trabalhei com um grande programa de formação no meu mestrado acadêmico, certo? E, de repente, surgiu a possibilidade de eu criar um e-book. Ótimo, mas foi uma consequência, certo? O mestrado acadêmico e o doutorado acadêmico giram em torno do fenômeno de pesquisa, certo? O doutorado e o mestrado profissional gira em torno do seu contexto de trabalho, em quaisquer áreas, tá bom? Então, justifica-se, assim, procurar um produto educacional a partir de uma pesquisa realizada no seu contexto de trabalho, certo? Então, o produto educacional, duas observações. Pode ser um tópico à parte, depois da metodologia, ou pode entrar na metodologia, tá certo? Como um tópico, um subtópico da metodologia. Logo depois de quê? Da técnica de análise de dados, que nós já vimos, não foi? Entenderam? Por enquanto, alguma dúvida? Não. Ótimo. Então vamos devagarzinho, certo? Turminha, mais uma vez, eu sempre coloco nossas redes sociais para vocês seguirem, para vocês repostarem aqui as aulas, né? Quando tem alguma aula, repostem, façam isso, que é muito importante para a gente, tá? Eu coloco aqui as orientações para quem estiver vindo. Tem alguém aqui que está na primeira aula? Sim, não? Primeira ou segunda aula? Não? De todo modo, eu vou falar aqui, olha, o projeto só inicia quando você decide escrever. Cuidado com as pessoas que esperam a seleção abrir, tá bom? O edital sair.
ok? Parece-me que aí é que vai começar este projeto. Cuidado, pode não dar tempo para algumas pessoas. Se precisar faltar, apenas faltem, não avisem. Lembre-se de que é um projeto com muitas mãos. Então, sejam delicados, compreensivos, às vezes com algum atraso nosso, certo, turma? Bem, produto educacional. O que é que você tem que escrever no produto educacional, gente? Primeira, no tópico produto educacional, você vai caracterizar o produto de uma forma bem específica. Se você for tentar um mestrado ou doutorado em tecnologia educacional e é profissional, tem que ser um instrumento tecnológico. Gente, ó, tem que ser, certo? Daniel, eu vou criar um e-book. Gente, vocês já viram a quantidade de e-books que tem no mercado? A gente cria um e-book de um dia para o outro. Já tem até IA criando e-book. Há muito tempo, né? Então, e-book já é algo tão corriqueiro que, numa competição ferrenha como mestrado e doutorado, você não fica na frente. E eu jogo a real com vocês, certo? Se alguém for me perguntar do mestrado em tecnologias educacionais, se você puser o e-book, você vai ganhar uma pontuação baixíssima no produto educacional, certo? Ok? Então, se for um mestrado profissional em políticas públicas, tem que ser algo bem ligado a políticas públicas. Pode ser um programa de formação, e aí sai, então, um guia, uma normatização, certo? Aí sim, lá pode sair um livro, ok? A Adriana está perguntando, sequências de dados também são muito corridas? São muito, Adriana, sabe? Você fazer um mestrado acadêmico, desculpa, profissional de 2 anos para criar sequências didáticas, assim, vou falar de uma maneira mais forte, é um pouco humilde, sabe? Mas podem criar um produto a partir dessa sequência didática, certo? Ok? Vou dar um exemplo de um orientando de tecnologias educacionais que criou uma plataforma que gera sequências didáticas. Viu só a diferença? Políticas públicas, Daniel. Se você for para políticas públicas, eu tive uma co-orientação aí, que o pessoal vem atrás de mim para eu co-orientar, muito bacana, porque essa pessoa, ela criou, gente, um manual. Daniel, mas o manual não está muito batido, não? Opa, vamos colocar a luneta lá nas políticas públicas. A temática desse manual, no formato de um e-book, olha só, com QR Code, com hiperlinks, no final, uma possibilidade de o leitor participar da escrita dele. Entenderam? Então, foi algo assim inovador, certo? Então, muito bacana. Ou seja, você tem que ter, dentro do produto educacional, você tem que escrever um tópico sobre a caracterização do produto, de forma bem específica, o que é que vai ser. A Anastácia está perguntando, mestrado em educação, professor, qual seria melhor? Gente, depende. Se for um mestrado profissional em educação, educação mesmo, pode ser, deixa-me ver aqui, pode ser, ai meu Deus, está fugindo aqui da minha memória, mas eu ouvi falar nele hoje. Material didático, pode ser. Pode ser um material didático, pode ser mandala. Pronto, a pessoa criou um conjunto de mandalas gamificadas. Gente, mas eu achei isso muito interessante. Qual foi a teoria que ele utilizou? Também há uma teoria de Vygotsky, uma teoria de gamificação, e aí ele criou a mandala gamificada. Gente, mas foi uma coisa assim, um material concreto, entenderam? E foi super bacana, certo? Aí você me pergunta, Daniel, mas isso foi temática lá do projeto dessa pessoa? Não, não foi. Mas se tivesse sido, teria tirado uma nota muito melhor, entenderam? Daniel, como é que eu vou saber? Pesquisando o seu futuro orientador. Dá uma olhada nos trabalhos que saíram, gente. Quais são os tipos de produtos que estão mais saindo com ele, certo? Outra coisa, dentro da caracterização,
vocês vão ter que explicar qual é a demanda, lacuna concreta que irá solucionar. Tem que ter algo concreto, gente. Porque, geralmente, no mestrado profissional, sua pesquisa é aplicada. O que é a pesquisa aplicada? Que você vai, pegar o produto e imediatamente aplicar e tentar reverter a situação que existia anteriormente à sua intervenção. Entenderam? Uma pesquisa aplicada, você já quer que mude a realidade daquela população, daquela comunidade, certo? Então, você tem que dizer qual é a demanda, qual é a lacuna, de forma bem concreta. Olha, produto educacional, quem vai ler, gente, quer ouvir de forma, assim, bem satisfatória. Para que vai servir o seu produto? Outra coisa, gente, que muitos candidatos não colocam, que é bem importante, é se o produto educacional está amparado no documento de área base do programa. Daniel, que documento é esse? Turminha, todo programa de pós-graduação está ligada, Maíra, está ligada à CAPES. Para estar ligado à CAPES, está ligado a uma coordenação diária da CAPES. Por exemplo, um mestrado em educação está ligado à área da educação. Um mestrado em ensino está ligado à área de ensino. Em tecnologias educacionais, educação. Então, turminha, você vai ver esse documento de área, tá bom? Vai pesquisar documento de área, por exemplo, da educação. Aí você vai ver lá, mestrados profissionais. Quais são os produtos educacionais permitidos? Se o que você está pensando, que o seu orientador faz muito, e se encaixa lá, então você vai descrever isso em um parágrafo. Compreenderam? Alguma dúvida até agora, gente? Tranquilo, professor. Pode continuar. Pode falar, Edinaldo. Eu meio que, sei lá, deu uma... Aí alguém já levantou a mão, né? Desculpa. Professor, só uma complementação, boa noite a todos que estão aqui. Alguns mestrados têm o regimento próprio, e aí dentro do regimento, né, tem esse parâmetro. Nem todos vão estar com esse nome, mas, por exemplo, da Universidade Regional do Cariri, eles utilizam como regimento. E aí lá tem todos os produtos que realmente são permitidos. Pronto. Só isso mesmo, que às vezes vai achar como apenas nomenclatura, mas diretrizes funcionais operantes do mesmo jeito. Pronto, obrigado, Edinaldo. Edinaldo, você vem para a feira amanhã, né? Com certeza. Tá ótimo. Deus quiser Gente, e permitir, estaremos aí. Foi legal o que a Edinaldo falou, mas olha, isso, se vocês conseguirem o regimento do programa e tiver lá sobre o produto educacional, perfeito. Não precisa ir atrás do documento de área, tá certo? Não precisa ir atrás do documento de área. Mas se não constar em um regimento, você vai atrás do documento de área, ok? Entenderam? E o documento de área você procura no Google. O regimento você procura no site do programa de pós-graduação. Pode falar, Adriana. Eu me perdi aqui. Isso aí é só para consultar, não precisa escrever nada, né? Tipo, eu não entendi. Ah, pronto. O senhor falou e eu acabei não Você vai compreendendo. explicar em um parágrafo que o produto que você pretende está alinhado com o documento de área ou está alinhado com o regimento do programa, no tocante à descrição do produto educacional, 3 pontinhos. Entendeu? Outra pergunta. É exatamente assim, quando eu termino de descrever o produto, né, eu falo isso, não é isso? Depois que você, inclusive, mostrar qual demanda, lacuna concreta vai solucionar, certo? Certo. Okay? E logo em seguida você vai dizer, o protótipo vai ser aplicado? Como assim, professor, o protótipo? Gente, todo produto educacional, ele nasce, ele vira um protótipo e ele vira a versão finalizada, que não obrigatoriamente é a final. No decorrer da sua vida, você vai finalizá-lo várias vezes, vai estar em construção constantemente, certo? Então, mas eu quero dar foco ao protótipo. É muito importante que vocês falem que o protótipo vai ser aplicado.
para que ele tenha melhorias e que ele chegue a um produto finalizado na escrita do texto, melhorado, aperfeiçoado, compreenderam? Isso é muito importante para a gente, porque, poxa, a Leiliana vai criar um produto educacional que nem aplicado vai ser, entendem? Mas a grande sacada, o grande objetivo de um mestrado profissional, Patrícia, é fazer com que o que você crie, você aplique imediatamente para tentar mudar a realidade daquela comunidade, certo? Turminha, qualquer coisa que vocês criarem, ou pretendem criar, vocês devem colocar. Se for um e-book, um livro, vão colocar aqui, vão atrás de um ISBN. Se for algo muito inovador, vocês vão escrever que vão atrás de uma patente dentro da própria universidade. Vão escrever que tem termo de uso, certo? Para vocês amarrarem e mostrarem que o que você quer criar vai ficar na universidade, certo? Ah, professor, mas o que eu queria criar, eu gostaria de ganhar dinheiro com isso daí, eu queria ganhar o mundo. Gente, ó, cuidado com esse pensamento, certo? Porque tem documentos que falam que o que a gente cria na universidade fica sob controle da universidade durante alguns anos, tá certo? Então, você não pode simplesmente pegar a sua pesquisa e o seu produto e ganhar dinheiro, a não ser que você mude o algoritmo, se for uma tecnologia e tal, né? Mude o nome, tá bom? Mas é muito bom, principalmente quando for lá na arguição, eu vou perguntar para a Adriana, mas você, com isso que você pretende aí, essa plataforma, o que é que você pretende depois de terminar o mestrado? Aí a Adriana fala, não, eu quero aplicar na minha escola, eu quero divulgar. Aí eu, tá certo. É o que todo mundo fala, mas poucos falam, eu quero criar uma patente com a universidade para continuar essa pesquisa aqui dentro. Pouquíssimas pessoas falam, e isso é diferente, porque nós vamos olhar com outra perspectiva para a Adriana. Gente, sempre se perguntem, é inovador? Causa impacto o meu produto educacional? É inovador e causa impacto, certo? Ok? Vamos ver. Alguma pergunta, gente? A Alexandra está perguntando do plano de trabalho, vou já falar. A Luciana, sobre o doutorado profissional, extensão do mestrado profissional, professor, tem perspectiva? Luciana, depende do mestrado, né? Mas é uma luta, né? Não depende só de querer, depende de um quadro qualificado, de professores, depende de produtividade, depende de muitas variáveis, certo? Turminha, alguma pergunta sobre protótipo? Essas nomenclaturas do ISBN, patente, termo de uso, inovação e impacto? Adriana, pode falar. Pronto, vamos supor que eu vou fazer um aplicativo, que esse aplicativo ele irá avaliar jogos, né, que os alunos, jogos autorais, né, digitais. Esse aplicativo dá um feedback para eles, né, o professor acompanhar a construção do conhecimento dele, ele receber o feedback e ser uma avaliação, né, processual, né, formativa e esse aplicativo, ele não precisa ser, assim, feito, programado, né, eu posso criar ele através de uma IA, até porque não é um mestrado, né, não é programação, né, eu não preciso ter esses conhecimentos, não é isso? Pronto, muito boa a pergunta da Adriana. Às vezes a gente vai para um mestrado ou doutorado em tecnologias da educação ou educacionais e a gente pensa que nós vamos programar. Pode ser que alguns de vocês desaguem para a programação e está tudo ótimo, tá bom? Mas, em regra geral, nós não programamos, Adriana. Ou nós pagamos alguém, ou nós usamos IA, tá certo? Uhum. Tem um grupo que programa, certinho? Certo. Aí eu tenho... Uhum. No entanto, você não vai falar que vai pagar alguém, né? Lógico, você não vai falar isso no projeto, porque dependendo da banca, isso não vai soar bem. Uhum. Mas
você vai descrever tudo. Agora, você não precisa adentrar em códigos, em linguagem de programação, tá Não bom? preciso dizer como ele foi feito, que foi, por exemplo, através de uma inteligência artificial no Não, code, né? Que não precisa de profundo, né? code, não precisa Não. falar nada disso, né? Você pode só comentar, mas não precisa especificar tanto. Você tem Uhum. que especificar no para quê. Para que ele vai servir. Até porque é uma coisa que pode mudar, né? Não vai ser aquilo, né, propriamente. Mas Uhum. tem gente que coloca, Adriana, certo? Uhum. São pessoas que já dominam. Tem muita Entendi. gente, e a educação, tecnologias educacionais, é muito inclusivo. Eu tenho pessoas da engenharia que vão Uhum. tentar um mestrado em tecnologias educacionais. Geralmente, essas pessoas já falam um pouco mais de código, é uma linguagem Uhum. diferente, né? Ok? Uhum. Entendi. Certo? Pessoal, mais alguma dúvida sobre essa parte? Ok? Pronto, turminha. Então, de novo, eu coloco para vocês. Se eu vivencio, eu escrevo. Se eu escrevo, eu publico, tá certo? Por que que eu coloquei de novo esse slide? Gente, o CIPET, o Congresso Internacional de Pesquisa, Educação, Tecnologia e Formação Docente, está com inscrições abertas para resumo expandido, resumo simples e artigos, certinho? Então, você pode concorrer não, né? Participar das 3 modalidades. Isso vai trazer muita pontuação para vocês nos mestrados e doutorados. Ele vai ocorrer na segunda semana de agosto. Daqui a pouquinho eu vou abrir o site, tá bom? Eu não sei se tem algum orientando aqui na minha supervisão. Não sei se o Leandro está aí. Eles estão todos loucos hoje com esse evento de amanhã. Tá não, né, o Leandro? Tá bom, mas eu vou tentar mostrar para vocês no finalzinho, certo? Bem, para fechar esses slides, que é a parte de produto educacional, eu coloco uma frase que é o seguinte, ó, se eu soubesse o que eu estava fazendo, não seria chamada pesquisa, né? Quando eu lembro, turma, por exemplo, dos meus trabalhos de doutoramento, de mestrado, eu fico imaginando, eu não sabia o que eu estava fazendo, não, naquela época, certeza absoluta. O pior foi o meu orientador que comprou essa ideia que eu tinha na minha cabeça, que nem eu sabia o que era possível, né? Mas a gente vai amadurecendo muito, ok? Pessoal, vamos dar uma olhadinha nos editais agora? Vamos lá aqui. Isso serve para todo mundo. Por quê? Porque, gente, já é uma característica muito forte do mestrado ou doutorado profissional ter parceria com as secretarias municipais de educação, não é verdade? Isso é muito bom, né? Nós estamos chegando nas secretarias, ok? E uma parceria forte que nós tivemos, Universidade Federal do Ceará, Universidade Estadual, é com a Prefeitura Municipal de Fortaleza, com a SME. E aí, por isso, quem não for de Fortaleza, não se preocupe, porque isso daqui é formativo, sim, ok? Vou passar aqui, gente. Todo mundo consegue ver bem? Pronto. Essa parte inicial, turminha, é muito só as leis, objetivos, né? Isso aí vocês leem super tranquilo. Aqui o quadro de vagas. Percebam, quando vocês forem olhar, que aqui é a prefeitura com parceria com diversos programas, ok? Uma observação, tá bom? Vocês talvez não saibam disso, mas uma observação. Daniel, abriu um mestrado para o programa que eu quero, mas abriu ampla concorrência, todo mundo pode tentar, e abriu para a prefeitura. Só vagas para a prefeitura, quem é servidor da prefeitura. E aí, qual é o que eu vou fazer? Gente, vocês podem tentar os dois, certo? Vocês podem tentar os dois. O que é que vocês não podem tentar? São dois programas pela prefeitura ao mesmo tempo. Ah, eu quero tentar o programa de pós-graduação em educação e quero tentar ali o de filosofia. Não pode. Pela prefeitura, não pode. Ampla concorrência, você pode tentar todos ao mesmo tempo, mas na prefeitura, você tem que escolher um programa, ok? Daniel, posso tentar ampla concorrência e prefeitura no mesmo programa? Pode. O que não pode é tentar em mais de um programa na prefeitura, porque senão você vai ser eliminado, ok? Alguma dúvida quanto a isso?
Vou passar. Aqui são todos os programas, certo? Eu vou me ater, gente, a esse programa bem aqui, que é de onde é esse edital, e é do que eu faço parte. É o programa de pós-graduação profissional em tecnologias educacionais, que tem duas áreas: inovações e práticas em tecnologia educacional e gestão e políticas em tecnologia educacional. Adriana, pode falar. Isso, acho que é uma dúvida até pertinente, né? Porque, assim, eu Todas as dúvidas são pertinentes. É verdade. Eu tentaria, tipo, não é o meu caso, mas, por exemplo, a pessoa quer tentar um da Ampla, um da Prefeitura, aí tem o plano de trabalho e o próprio projeto, né? Ela pode utilizar aquele mesmo projeto, só que adaptado, tipo, um para plano e outro, ou tem que ser uma coisa totalmente diferente, eu não posso usar as mesmas citações, nada igual. Bem, Adriano, você está falando de um projeto para ampla concorrência e um E projeto para a prefeitura. um plano de trabalho, Esse só programa, que né? Plano de trabalho. adaptado a mesma pesquisa para plano de trabalho e outro para projeto, né? Adriana, pode, mas a escrita do plano de trabalho é diferente da ampla Sim, concorrência, né? Você pode isso, adaptar algumas coisas, isso, ok? Certo? Pode, não tem problema nenhum, não. entendi. Certo? Mais alguma pergunta? Não, Que Luciana está perguntando, esse é presencial? Quem não é do Ceará pode fazer? Esse, qualquer pessoa do mundo pode fazer, mas ele é presencial, tá bom, Luciana? De novo, não existe nenhum mestrado ainda no Brasil, gente, 100% online, ok? Certo? Mesmo os mestrados à distância, existe, é obrigatório uma carga horária presencial, tá bom? Deixa eu ver, só passar aqui. Esse é da prefeitura, Maíra mesmo. Pronto. Vou passar, tá? Olha, fala aqui do público-alvo, fala aqui de mais alguns critérios e tal, inscrições, das ações afirmativas, né? Vamos passando aqui para o que eu quero. Tá aqui documentação, processo seletivo, né? Vamos para a primeira etapa, olha só, primeira etapa, plano de trabalho, avaliação do plano de trabalho. Gente, o que eu vou falar do plano de trabalho serve para carta de intenções, tá bom? A partir de agora, vocês são pesquisadores e pesquisadoras. A linguagem é diferente, a linguagem ela é metodológica, sim, sempre apresentando um contexto, uma problemática, justificativa, objetivo, referencial teórico e um método. Sempre, ok? Linguagem formal, de preferência, da minha preferência, né, da terceira pessoa do singular, ou a primeira pessoa, vai depender do seu orientador também. Vamos dar uma olhadinha aí no que fala. O plano de trabalho deve descrever as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação que o candidato pretende realizar durante o curso, né? 5.4.2. O plano de trabalho deve ser enviado na forma de arquivo PDF, cuidado, viu, gente? Juntamente com os demais documentos listados. Pronto, agora vamos para as partes. Olha só. Vou colocar aqui. Primeiro ponto. Título no plano de trabalho, com indicação da linha de pesquisa, que eu vou já falar, sem a identificação do candidato, gente. Sem a identificação do candidato. Por que, Daniel? Como é que ele vai saber que é meu? Vai saber, turma, porque vocês vão mandar pelo sistema. O sistema, vocês fazem um cadastro. Então, esse documento vai ter um código relacionado ao seu cadastro, certo? Nada pode lhe identificar, certo? Não pode ter assinatura, não pode ter rasura, não pode ter marca nenhuma, ok? Então, primeiro ponto, título do plano de trabalho. Adriana, que pode ser o mesmo título do projeto na ampla concorrência. Pessoal, aí a gente começa com a introdução. Olha só, razões de interesse no curso de pós-graduação e no projeto de pesquisa. Olha só, razões de interesse. Vocês concordam que está muito alinhada à justificativa? Justificativa acadêmico-profissional. Ora, eu trabalho este candidata, há 10 anos, tem trabalhado com a sala multimeios de uma escola profissional, elaborando produtos técnicos tecnológicos. Vocês entenderam? É uma justificativa. As razões de interesse
não deixam de ser justificativas. E você pode colocar uma justificativa acadêmica profissional e uma justificativa teórica, ok? Pode ter citação, não tem problema nenhum. Pessoal, alguma dúvida nessa linha A e B? Alguma dúvida? Adriana? Professor Daniel, Ah, o item B é a justificativa e introdução? não. A Tá. partir do B, certo? A partir do B, eu vejo aqui o C também, B e C, introdução, certo? Ok? Professor, O B é como se fosse a justificativa. Você até pode colocar esse título lá no projeto, razões de interesse. Você pode colocar tal qual, razões de interesse no curso de pós-graduação e no projeto de pesquisa. Mas você vai escrever como se fosse a sua justificativa. Tá bom, Leiliana? Tá Brena, bom, professor. pode falar, Brena. não, você acabou respondendo que eu estava com dúvida se a gente colocava justificativa ou colocaria razões de Não. interesse. Ótimo, coloca exatamente esse nome, certo? Mais alguma dúvida? No caso, professor, cada tópico do plano de trabalho a gente coloca de acordo com esses tópicos aqui, com esses pontos, A, B, C. Exatamente, coloca, viu? Tem que colocar. O que a gente pode fazer, Brena, é aperfeiçoar, como eu faço com vocês, para deixar numa linha metodologicamente correta de escrita, ok? C. Descrição da formação acadêmica, atuação profissional, conhecimentos e experiências pertinentes ao tema do projeto de pesquisa e a área do conhecimento do curso de pós-graduação. Olha, se você escolheu políticas públicas, o item C, eu só quero saber de sua formação acadêmica, atuação, conhecimento e experiência relacionados a políticas públicas, compreenderam? Não faz sentido você dizer que foi coordenador de uma feira de ciências, não faz sentido, porque tem que ser ligado à área do conhecimento do curso de pós-graduação, ok? D. Gente, isso você vai descrevendo de uma maneira muito formal, ok? Você pode colocar que participou de iniciação científica, não vai colocar tudo, mas você vai colocar os pontos principais. O que é que importa de pontos principais? Pesquisa, gente. Atuação, certo? A linha D, certo? Temáticas. Aí, Brena, nessa linha C, você pode colocar descrição acadêmico-profissional, por exemplo, certo? Descrição da formação acadêmico-profissional, para não colocar todo esse texto, porque, inclusive, o número de páginas é limitado, né, gente? D. Temáticas ou resolução de problemas, desafios na educação básica pública no município de Fortaleza, para os quais pretende contribuir com o desenvolvimento do projeto de pesquisa. Gente, quem é que me diz o que são temáticas? São referenciais teóricos, gente. Quando eu vejo temáticas, eu quero saber quais são os referenciais teóricos que esse candidato, candidata, quer trabalhar para resolver determinados problemas. Aqui é uma temática junto com a problemática, entenderam? Pronto. A Adriana está sendo mais específica aqui. Do edital da prefeitura não são laudas, mas são caracteres. Então é bom prestar atenção, viu, gente? Não pode passar. Voltando, temáticas ou resolução de problemas. Aqui você vai trazer os referenciais teóricos ligados às problemáticas. E tem que ser ligado o que também? A elementos da educação básica pública no município de Fortaleza. O município de Fortaleza agora está trabalhando com... Eu nem sei se está, sabe, gente? Porque eu sei que era um projeto da época da secretária da Lila. Era ônibus no formato de feira, no formato de laboratório de ciência. Então é isso? Existe hoje? Está passando por alguma problemática? A formação do professor, então vai atacar isso. São as salas de inovação. Então, quais são as problemáticas que rodeiam as salas de inovação? O que é que os teóricos falam? Quais são as problemáticas envolvidas?
Então, vocês estão vendo que eu estou dando um ar mais teórico, certo? Alexandre está perguntando, tem que ser alinhado ao projeto de pesquisa do futuro orientador? Tem que ser obrigatoriamente. Porque daqui a pouco eu vou mostrar que vocês precisam escolher uma temática que está lá no final. Agora, olha só. A linha é metodologia, Brena. Aqui você pode colocar metodologia. Claro que é uma metodologia preliminar, né? Mas é igual a do projeto. Não tem o que tirar. O que você vai colocar aqui? Caracterização. Vai colocar o que também? Técnica de coleta de dados, técnica de análise de dados, certo? A linha F, expectativa de produção científica, relevante, original, resultante do desenvolvimento do projeto de pesquisa. Gente, é falar de quê? De artigos que pretendem trabalhar. Artigo é produtividade. A linha F é produtividade, certo? A linha G, descrição de estratégias que pretende implementar para transferir conhecimentos ou tecnologia da universidade para a rede. Gente, quem é que me diz o que é que significa essa linha G? Descrição de estratégias. Quem é que me diz? O que é que significa? Seria formações, o produto educacional. Exatamente, Adriana. É você montar estratégia para levar o seu produto educacional para ser aplicado onde? Agora? Na rede pública municipal de Fortaleza. Ok? E o item H, gente, referências. Turminha, dúvidas aqui nesse plano de trabalho? Vejam que a perspectiva que eu dei, eu acho que foi diferente de muita coisa que vocês pensavam, né? Aqui, o plano de trabalho, ele é formal, ele é acadêmico, esse plano de trabalho, certo? Perguntas? Pode falar, Leiliana. Desligar. Professor, o senhor pode falar novamente sobre a questão da descrição de estratégias? Por exemplo, nesse caso aí, eu ouvi a Adriana falando sobre a questão de formação, sobre a questão do produto. Se você isso? vai criar, por exemplo, Eliana, no seu projeto, uma mandala gamificada, qual vai ser a estratégia para você trabalhar essa mandala gamificada lá na Prefeitura de Fortaleza? Ah, professor, eu vou criar um programa de formações na minha coordenadoria, na superintendência, um programa de formação. Ah, eu vou criar, por exemplo, na minha escola, um debate contínuo, semanal, sobre o produto educacional. Aí você já vai explicar o que é o produto educacional. Compreendeu? No caso, professor, a utilização do origami. Então, eu vou ter que trabalhar isso nessa parte? Exatamente. Só que você vai colocar aqui qual estratégia você vai fazer para aplicar, implementar, certo? Esse conhecimento que você gerou sobre o origami na sala de aula, por exemplo, ou com professores, né? Certo, Entendeu? professor. Obrigada. Nada. Emanuele? Boa noite. Professor, você ainda vai falar sobre o anexo que tem uns exemplos, porque uma dúvida minha é relacionada aos objetivos. Quando eu for lá nos anexos, me lembra, tá? Tá certo. Alexandra está perguntando, qual a diferença entre o plano de trabalho e o projeto de pesquisa? Alexandra, na verdade, é só na escrita e nos tópicos dele, tá bom? O plano de trabalho ele é mais sucinto do que um projeto de pesquisa, mas ele deve ser escrito de maneira formal, tá bom? Academicamente falando, certo, gente? Pessoal, mais dúvidas aqui do plano de trabalho? Vocês vão falar igual os alunos. As dúvidas vão aparecer quando a gente começar a escrever, professor. Certo. Adriana, pode falar. Pronto, eu fiquei na dúvida aqui, AF, né? Expectativas de produção científica ou tecnológica, né? Eu vou descrever o produto exatamente nessa, né? Produtividade científica e também o produto que você vai
estabelecer para desenvolver, certo? Na F, você fala de produção científica, artigos, livros e o produto, e na G, como você vai implementar exatamente o produto lá da prefeitura. Certo. Certo? Gente, usem citação, tá bom? É um trabalho científico, plano de trabalho, certo? Trabalho, perdão. Dúvidas mais? Vou passar, então. Pronto, aqui. Professor Daniel, Oi. deixa eu perguntar, esse plano de trabalho, ele tem todo edital, porque eu vi outros editais, não tinha visto esse plano de trabalho, é só o da prefeitura? Cleide, tem muitos editais que pedem, tá bom? Tem muitos editais, então não dá para lhe responder dessa forma, mas tem plano de trabalho, carta de intenções, por exemplo. A UES cobra uma carta de intenções, entendeu? Depende do programa, tá? Não tem uma regra geral, não. Ok? Entendi. Tá bom, tá, obrigada. Pessoal, logo em seguida, tem os critérios, né? Olha só, primeiro critério, o uso da modalidade padrão da língua portuguesa. Você não vai enviar o seu plano de trabalho sem passar por uma correção ortográfica gramatical. Daniel, eu vou passar pela IA. Eu sei qual é a IA. Ou é o Gemini ou é o ChatGPT. Gente, ok, pode fazer isso. Mas lá no final tem um anexo que pergunta quais parâmetros vocês utilizaram a IA, ok? Vou já passar por lá também. Capacidade de apresentar seus conhecimentos, justificar. Mas, rapaz, olha aqui. De justificar seus interesses e motivações a respeito do projeto de pesquisa. É lá aquela linha A, né? Adequação aos aspectos metodológicos, a problemática, temática de interesse, demonstrando a execuibilidade do plano de trabalho. Metodologia. Capacidade de relacionar o projeto de pesquisa nos cursos de pós-graduação para o qual se inscreveu. A sua formação, conhecimento, experiência e prática profissional. Gente, eu tenho batido muito nisso, né, com vocês. Eu acabei de sair da universidade. Eu quero criar um produto educacional para formar professores. É coerente? Não, não é. Certo? Então, seu produto educacional, seu plano de trabalho, tem que ser direcionado para os alunos, para a aprendizagem dos alunos, tá bom? Ok? Sua formação tem que ser coerente. Certinho, gente? Nós temos avaliado muito isso, porque se a formação da Cleide não estiver adequado ao plano de trabalho dela, eu vou dizer para vocês, olha, não vale a pena investir na Cleide. Só um exemplo, tá bom, Cleide? Pelo amor de Deus. Não vale a pena investir nela, porque... Tudo bem, professor. Eu vou fazer exemplos bons também, tá? Gente, porque será que ela Tá vai certo. conseguir realizar, executar esse plano de trabalho sem ter experiência alguma nisso? Próximo. Capacidade de descrever os temas ou problemas da educação básica. Problemática. Último, capacidade de definir como produtos e resultados do projeto podem contribuir de forma inovadora. Viu só? O último que é como eu vou implementar de forma inovadora o que eu pretendo construir como objeto educacional. Certinho? Então, tudo muito bem alinhado com as partes do plano de trabalho. Pessoal, eu vou passar aqui, eu vou passar muitão, tá? Porque eu quero ir e eu vou falar particularmente do programa que eu conheço bem. Lá no final, eu acho que a Emanuele estava me perguntando por isso. Isso. Pronto, eu vou colocar no de tecnologias educacionais, tá bom? Cadê? Mas eu vou lhe perguntar, pode ser que não tenha Qual é a nesse sua, daí, mas no que eu escolhi. qual é a sua área? Ou qual é o seu programa? É educação. Programa de educação é os PPGE, né? educacionais. É porque, eu posso perguntar o que é? Me diz só qual é o programa? Programa de pós-graduação PPGE. PPGE? É. Deixa eu me procurar aqui para eu fazer uma abordagem só. Pronto, tá aqui. Vai lá, pergunte. A minha pergunta é com relação aos objetivos específicos. Aí tem um objetivo direcionado à formação de professores, à produção de material e
aos estudantes. Quando eu fiz o mestrado, os objetivos, eu aprendi que é direcionado a só um tema, vamos supor, formação de professores, e aí tem 3. Eu quero saber eu vou lhe... se, no caso, eu direcionar para 3, os 3 só para um. O que eu não entendi foi esse exemplo aí. Pronto, isso aqui não é exemplo, tá bom? Ai, não? Não, não é. Isso daqui são os temas dos subprojetos dos professores orientadores. Ah, entendi. Nós implementamos uma coisa muito bacana na UFC. Bem, eu acho que é bacana, tá? Mas é um fenômeno e a gente vai ver como se comporta. Se der certo, a gente continua. Se não, o que foi que a gente fez? Olha só, cada professor agora tem que enviar um tema do seu subprojeto, um título, um objetivo geral específico. Porque cada professor, cada área agora vai ter um subprojeto, Emanuele. Então, esse daqui, lá na PPGE, qual é o tema do subprojeto? Inclusão digital na escola e uso do celular. É algum professor que está trabalhando exatamente isso, inclusão digital e o uso do celular. Aí o título que ele deu foi esse, ó, Impacto do celular na sala de aula. Possibilidade e desafios do uso pedagógico de tecnologias móveis no ensino fundamental da Rede Municipal de Fortaleza. Qual é o objetivo geral dele? É investigar as práticas pedagógicas. Pode ser na perspectiva do professor ou dos alunos. Nesse caso, ele está falando aqui, ó, no ensino fundamental da Rede Municipal de Fortaleza e seus impactos percebidos na aprendizagem dos alunos. Aqui, os objetivos específicos. É o que ele trabalha no subprojeto dele. Agora, o seu projeto tem que estar alinhado com tudo que ele trabalha, ou com o tópico que ele trabalha. Certo. Entendeu? Estou entendendo outra coisa disso aí, então agora eu entendi. Não, é isso, ó. Vamos lá agora para o de tecnologias educacionais, nas 2 áreas. Eu acho que é o último. Avaliação. Prontinho. Tá aqui, ó. Todo mundo consegue ver? Programa de pós-graduação. Olha aqui, um tema do subprojeto, ó, turma. Inovações e práticas em tecnologias educacionais. Aí tem que o objetivo dele exatamente, então você tem que focar exatamente no objetivo geral e nos específicos. O que você pretende realizar? Está dentro aqui dos objetivos específicos, olha, desenvolver e validar ferramentas tecnológicas educacionais, como software, objeto de aprendizagem e ambientes virtuais. Ai, meu Deus, eu queria criar um e-book. Um e-book se encaixa como software, objetos de aprendizagem, ambiente virtual, entenderam? Então, é uma inovação que o programa está fazendo agora, os programas da UFC. Outro, gestão e políticas em tecnologia educacional. Está aqui o objetivo do subprojeto. Inclusive, são as 2 linhas, Emanuele, do programa de pós-graduação em tecnologias educacionais. Tá certo? Certo. Pronto, Eu estava entendendo uma outra coisa, eu pensei que isso era tipo um modelo, alguma coisa, agora eu entendi que é do professor. Não. Pode falar, Liliana. Professor Daniel, deixa eu só fazer uma pergunta anterior, certo? O senhor falou sobre a questão das mandalas, né? Mas foi usando tecnologia. Mandala é aquela mandala referente que a gente conhece, que eu fiquei curiosa, desculpa. Aquela de pintura, é? Pintura? Gente, aqui a gente conhece mesmo, que às vezes é redondinha, né? E tem umas pinturas. Geralmente são circulares também, ou, enfim, pinturas. Porque aí, no caso, ele usou tecnologia, foi isso? Usou gamificação, tá? Não obrigatoriamente com tecnologia, né? Tá. Então, por exemplo, eu poderia pensar no uso do origami a partir da tecnologia? Pode. Uhum. Agora, Através. você tem que pensar no que o seu futuro orientador pretende, tá bom? Tá certo. Trabalha, né, na verdade. Tá certo, professor, obrigada. Pessoal, aí hoje, a maior parte dos programas de pós-graduação estão com esse anexozinho que eu vou mostrar para vocês, ó. Bem legal esse anexo. Declaração sobre o uso ou não uso de inteligência artificial. Você usando ou não usando, tem que preencher esse anexo. Mas antes de eu falar sobre isso, eu vou responder aqui a pergunta da Maíra. Professor de filosofia, teoria, linguagem
está muito superficial. O que você sugere que eu faça? Procuro lá seus professores e busque algum trabalho que se encaixe? Eu sempre vou lhe falar isso, tá bom, Maíra? E que se encaixe também lá no subprojeto que apresenta, tá bom? Certo? Então, vamos lá, turminha aqui. Cadê? Pronto, ó. Paranã, você vai preencher isso daqui. Não houve o uso de ferramentas? Clico primeiro. Houve o uso de ferramentas? Vamos ver quais são as ferramentas. Exploração inicial de ideias. Eu estava sem ideia e eu fui lá na IA. Busca triagem da literatura. Eu não sei em que autor e tal, então vou lá. Resumos. Revisão linguística. Tem muita gente que está usando com revisão linguística ou de referência da ABNT. Cuidado. Eu tenho visto muitos equívocos, provavelmente por parte do prompt, ou porque você não ensinou a máquina, né, sobre as referências conforme a ABNT. Mas revisão linguística eu tenho visto bons resultados. Ok? Apoio. Apoio reprodutivo à análise, à apresentação. Geralmente, quando você quer colocar alguma figura. O projeto, gente, é tão rápido que não dá tempo de colocar uma figura, né? É muito curtinho. Programação não é o caso de vocês. Transcrição com anonimização, conversão literal, mediante autorização de áudios ou vídeos. Geralmente, na educação, a gente não trabalha com a transcrição, né, gente, nos projetos. Então, não precisa se preocupar com isso. Descrição sintética do uso. Se vocês usarem, vocês têm que colocar também os prompts, tá bom? Aqui, ó, o ponto 4. 5, validação humana. Você fez, mas você validou, então explique aí, certo? Checou, fez teste, fez uma leitura crítica, tá bom? Aí você tem que colocar no ponto 1, ferramentas que usou, qual é a versão, qual foi o período do uso, foi a versão paga, não foi, enfim, certo? Isso é muito importante hoje no projeto. A banca recebe esse anexo, tá bom, gente? Turminha, dúvidas por enquanto? Podem perguntar, que eu já vou para a parte final da aula. Minha dúvida, professor, a pessoa fazendo, né, usando a IA, aí coloca, isso aí não é, assim, um ponto que leva a pessoa a perder ponto, nada disso. Hoje em dia não mais, tá? E, No máximo, ou no mínimo, né, desclassifica, tá bom? entendi. E no caso que eu vou fazer um aplicativo, eu tive que fazer, né, um aplicativo com a IA para poder saber se funcionava. Eu preciso colocar isso aí? Não, né? Se não tá na escrita do projeto, não coloco, né? Não. Tem pouca gente que vocês vão olhar na IA e vão ter alguma ideia e tal, e não vão colocar aqui, tá certo? Porque é algo tão incipiente, né? Tá bom? Pessoal, posso passar para a última etapa da aula? Ou vocês ainda têm alguma pergunta aqui? Não? Tá bom. Então, vamos aqui para uma carta de intenção. Eu vou aumentar aqui a letra, né? O pessoal que está com o celular, está no trânsito aí. Prontinho. Agora, todo mundo consegue ver? Show, né? Ai, cadê, meu Deus? Pronto. Tá aí uma primeira parte, né, para onde a pessoa envia, carta de intenção para o processo seletivo do curso. É bom a gente saber, não? Programa Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas, da Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Vamos ver o título. A gestão escolar na articulação entre o ensino em tempo integral e a educação profissional e tecnológica, desafios e diretrizes públicas no contexto municipal. Está um pouquinho grande esse título, tá? Mas vamos entender aqui. Vai falar de gestão escolar, aí já vai falar articulação entre o ensino em tempo integral e a educação profissional e tecnológica. Então, articulação entre o ensino em tempo integral, que quer articular com a educação profissional e tecnológica. Ok. Desafios e diretrizes públicas no contexto municipal. Certo. Linha de pesquisa, gestão e políticas públicas em educação profissional e tecnológica. Vamos ver o resumo? A presente intenção de pesquisa propõe analisar o papel da gestão escolar e das políticas públicas locais
na articulação entre o ensino fundamental em tempo integral e as diretrizes da educação profissional e tecnológicas, EPT. Olha, nunca é bom a gente já no primeiro parágrafo mostrar o nosso objetivo, certo? A gente precisa, gente, de um contexto, que geralmente esse contexto é uma problemática, uma justificativa, certo? Ok? Vou só responder aqui a Alexandra, que ela colocou uma pergunta. Então, a banca não vê o uso de IA como forma... Não, hoje não mais, tá bom, Alexandra? Você só tem que ver como você vai usar também. Dependendo do como você vai usar, pode ser negativo para você, tá? Mas não perde ponto, ou desclassifica, certo? Voltando aqui, gente. Então, nunca comece um resumo, uma introdução com objetivo, tá? Certo? Sempre apresente, Erlane, sempre apresente uma introduçãozinha, tá? Um contexto. Vamos lá. Diante da expansão do programa Escola em Tempo Integral e do redesenho curricular preconizado pelo Programa de Aprendizagem na Unidade Certa, PAIC Integral, gente, resumo, não precisa, da sigla ou abreviação, qualquer coisa, não coloque. Não precisa, tá? No resumo, você está perdendo espaço aqui. Faz necessário investigar como gestor... Olha só, faz necessário investigar como gestores escolares e técnicos municipais atuam como agentes mediadores, transformando as diretrizes macro das políticas educacionais em práticas pedagógicas efetivas na ponta. O que é isso na ponta? Tem que explicar, tá? E outra coisa, faz-se necessário investigar. Pessoal, outro verbo no infinitivo, eu diria logo, é um outro objetivo, então tem que reescrever. E qual é o objetivo, na verdade? É esse ou é o anterior? Analisar. Vamos aqui para o próximo. O estudo foca na integração. Outro objetivo, focar na integração de inovações pedagógicas, metodologias ativas e tecnologias educacionais voltadas à preparação dos estudantes para um mundo de trabalho e desafios contemporâneos. Gente, aí aqui foi bacana, porque aqui foi bem de encontro, bateu bem no título, né? Porque o título nem fala de inovação pedagógica, nem de metodologia ativa, nem de tecnologia educacional. Se você pretende trabalhar essas três realidades teóricas, elas devem estar no título, tá bom? Devem estar no título, porque é uma macro ideia aí. Aí vem para a metodologia. É como se aqui, essa parte, fosse o referencial teórico, né? Inovações pedagógicas, metodologias ativas, tecnologias educacionais, mas não tem no título, então tem que abordar lá. E tem que ser mais prolixo aqui, certo? Adotando uma abordagem qualitativa de natureza aplicada, ok, olha só a natureza aplicada que eu falei para vocês, né? A pesquisa pretende mapear outro objetivo, meu Deus, eu não estou acreditando, não. Tem quantos objetivos nesse resumo? Pretende mapear as práticas de gestão e formação continuada na Secretaria Municipal de Educação de Varjota. Pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Eu já falei outra vez, né? Certo? Cuidado, quando vocês quiserem fazer uma pesquisa para mapear práticas da sua realidade. É muito humilde isso, é muito tímida uma pesquisa como essa, tá bom? E se a gente então precisa de um mestrado ou de um doutorado para fazer isso, ok? E aí, essa parte aqui tem que ter uma reescrita, certo? Como resultado, almeja-se elaborar um guia de diretriz. Será que é como resultado? Deixa-me ver se esse mestrado é profissional. Acho que é, né? É sim. Se é profissional, não é como resultado, é como produto educacional. Almeja-se elaborar um guia de diretrizes pedagógicas e de gestão. Existem diretrizes pedagógicas para a gestão, né, gente? Porque a gestão também tem uma prática pedagógica, tá bom? Então, reescrever essa parte. Para subsidiar a atuação de gestores escolares na transição e alinhamento dos anos finais do ensino fundamental com a perspectiva integradora da EPT. Não se usa EPT, tem que escrever todo. É resumo. Potencializando o impacto real das políticas públicas de educação integral no cotidiano escolar. Gente, esse potencializando tem que tirar. Primeiro, porque é um clichê na educação. E eu vou falar uma coisa para vocês. Não vai ser um guia que vai potencializar qualquer coisa.
mas vai ser a ação gerada pelo guia, tá bom? Ok? Palavras-chave: gestão escolar, ok? PAEC integral, escola em tempo integral, educação profissional e tecnológica. Gente, eu estou muito preocupado com essa carta de intenções, porque colocou ali como teorias a serem abordadas, metodologias ativas, inovação pedagógica e... Cadê, meu Deus? E tecnologias educacionais, certo? Inclusive, falou de tecnologias educacionais, e esse guia de diretrizes pedagógicas não falou se era um guia tecnológico, digital, tem que aperfeiçoar isso, tá bom? Talvez, dependendo do que o candidato, a candidata repensar do que eu estou falando, vale a pena trazer mudar algumas palavras-chave, certo? Pessoal, contextualização e justificativa. Isso daqui, turminha, seria o quê? 1.1. Provavelmente esse tópico aqui está lá no edital que a pessoa está se candidatando. Então, você vai colocar aqui, escrita corretamente. Escrita correta, metodologicamente, introdução. Coloca aqui um pequeno parágrafo, tá bom? Contextualizando. Aí vem, a consolidação do direito à educação pública de qualidade no cenário contemporâneo brasileiro passa invariavelmente pela implementação de macropolíticas focadas no tempo integral e na inserção crítica do sujeito na sociedade de conhecimento e no mundo do trabalho. No estado do Ceará, o redesenho dessas políticas ganhou centralidade por meio do Programa de Aprendizagem na Idade Certa, PAEC Integral. Agora, ok, PAEC Integral. A partir de agora, você só usa PAEC Integral, que expandiu o suporte técnico e pedagógico aos municípios, estendendo o olhar sobre a gestão e a avaliação até os anos finais do ensino fundamental. No entanto, o sucesso de qualquer política pública educacional não se encerra em sua formulação legal ou no repasse de verbas. O verdadeiro impacto ocorre quando essas diretrizes ganham vida no chão da escola. Gente, ganhar vida está muito lindo, né? Mas olha, cuidado. Esse tipo de expressão, eu não estou falando que a pessoa usou, mas esse tipo de expressão cheira muito a IA, não é verdade? A IA, ela é bem romântica, né, gente? E mesmo se não for IA, tem que escrever de uma maneira um pouquinho mais formal, tá, gente? É o corpo técnico da gestão municipal escolar que atua na ponta, trocar essa ponta. Erlane, pode falar. Boa noite, professor Daniel, tudo bem? Noite. Esse tipo de expressão aí, eu já tive até orientações, né, na época do mestrado também, meu orientador, em outros momentos que eu participei de formação. A gente deve evitar muito, porque os orientadores colocaram para mim na época também, que a gente deve evitar essa linguagem que se considera assim literária. Por exemplo, a educação é a porta de entrada para o futuro, é porta quando for porta, mesmo de fato, né? E a gente evitar esse tipo de expressão, e como você mesmo mencionou, que às vezes se torna até clichês, né? Isso, É para exatamente. ser uma linguagem o mais formal possível mesmo, né? E acrescentando a isso, Erlane, tem sido muito trazida pelas IAs, né? Certo? Isso. Quem usa sabe que é verdade. Rejane, essa formatação não está correta, a não ser que o edital fale que é assim, mas em geral não é. Tem que ter o recuo do parágrafo e está tendo um espaçamento aí entre os parágrafos de forma incorreta, de acordo com a BNT. Pronto, desculpa. É o corpo técnico da gestão municipal e escolar que atua na ponta, tirar ponta, traduzindo as metas governamentais em rotinas viáveis, lidando com a infraestrutura disponível e garantindo que as mudanças curriculares gerem equidade social em vez de sobrecarga administrativa. Gente, estão bem românticos esses parágrafos, mas precisa de citação, tá bom? Precisa de citação. Neste cenário, a EPT assume o papel de superar a dualidade histórica. Cuidado com esses termos, gente, cheira muito a IA. Dualidade histórica entre o trabalho manual e intelectual, propondo uma formação humana integral. Show. Contudo, observa-se frequentemente um hiato estrutural e pedagógico entre a conclusão do ensino fundamental sob a responsabilidade dos municípios e o ingresso dos estudantes do ensino médio integrado à EPT. Isso é verdade, eu concordo, mas não é ainda um senso comum. Então, aqui precisa de citação. O que é esse hiato estrutural e pedagógico? Sob qual perspectiva? Olha, aí começa aqui, minha trajetória
Gente, ok. Quer trazer agora a justificativa teórico-profissional, mas tem que trazer de uma maneira formal. A trajetória deste ou deste candidato na educação pública do Ceará vivenciou as mudanças do PAIC, pararã, é marcada e traduz-se na educação pública do Ceará por meio de uma formação e uma prática condizente dentro de uma escola em tempo integral, por exemplo, tá? Não adianta só trazer, pessoal, o seu lápis aqui, não. Tem que direcionar sempre para o que você quer pesquisar, ok? Cuidado com sólida formação. Eu tiraria essa marcada por uma sólida formação e uma prática constante. Eu tiraria, certo? Nada de sou graduada. Assim, este candidato, enfim, graduou-se em licenciatura em pedagogia, não precisa de complementação, certo? Pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, se especializando em ensino de matemática, ok? Não precisa também especificar tudo. E nessa perspectiva, conseguiu aplicar os conceitos vivenciados na universidade, aí você coloca, o que foi que na universidade lhe marcou? Você participou de algum programa, de alguma coisa? O seu TCC foi relacionado com isso? Diante disso, dessa perspectiva, né, acadêmica, se vinculou a profissional na docência da rede estadual, sabe? Você tem que escrever, gente, de uma maneira bem acadêmica, tá? Essa imersão prática, cuidado, gente, imersão prática, basta imersão. E eu acho que eu trocaria imersão, tá bom? Somada às qualificações obtidas nas formações de metodologias e inovações promovidas pelo SME de Sobral e na formação para o gestor, permitiu identificar uma lacuna, nada de lacuna latente, mas explique que lacuna é essa. Como mediador entre a Secretaria de Educação e as escolas, percebe-se a necessidade de instrumentalizar os gestores, paraná. Aí coloca uma citação aqui também, para trazer a justificativa teórica, certo? Perguntas de pesquisa. Pergunta central. Como a gestão escolar e a formação de gestores no âmbito do PAIC Integral em Varjota podem ser articulados para incorporar os pressupostos teóricos e práticos, não, gente, muda isso daqui, os pressupostos da educação profissional e tecnológica, nos anos finais do ensino fundamental em tempo integral, garantindo um impacto efetivo da política pública na ponta. Nada de na ponta, na perspectiva da efetiva política pública. Pronto. Pergunta secundária. Colocou 2 perguntas secundárias. O que é que eu orientaria? Se forem obrigatórias, perguntas secundárias, coloque 3. Uma para cada objetivo específico, tá bom? E quais são os principais desafios? Eu faço uma consideração. É uma pergunta de engenharia, porque basta dizer os desafios que pronto. Acabou. Não precisa de uma pesquisa, gente. Então, turminha, coloque aí como, de que maneira, tá certo? Impacto esperado. Sempre entre um tópico e um subtópico, coloque aqui um parágrafo introdutório, tá bom? Sobre a prática profissional, o que é que essa pesquisa espera impactar? O desenvolvimento dessa pesquisa pretende impactar a atuação deste pesquisador, dessa pesquisadora, na gerência do PAIC, mas explica mais, tá bom, gente? Isso daqui está muito, muito frágil, certo? Impactará diretamente a minha atuação? Não. Impactará em que perspectiva, né? Destrinche mais. A fundamentação teórica obtida no mestrado? Qual fundamentação teórica? Proporcionará subsídios para o aperfeiçoamento dos módulos de formação continuada que coordena. Não precisa dizer que coordena, tá bom? Nada disso. Você já falou que faz parte da gestão lá, que é responsável pelo PAIC integral. Então, tudo bem. Qualificando o assessoramento pedagógico. Então, parece-me que aqui o impacto está muito ligado à sua prática, ok, mas especifique mais. Que fundamentação teórica, certo? Para o campo agora da educação profissional e tecnologia, EPT. A pesquisa pretende oferecer uma contribuição inovadora ao focar na base. Nada de base, eu quero saber o que é isso.
certo? Da transição educacional, ou seja, no ensino fundamental 2. Mas a base não é o ensino fundamental 1, não é educação infantil, certo? O produto educacional gerado servirá como tecnologia social replicável para outros municípios de pequeno e médio porte, que buscam alinhar por quê? Para outros municípios de pequeno e médio porte, não de grande porte. Mitigando distorções de implementação, otimizando os recursos públicos, fortalecendo. Certo. Aqui, daria muito bem para trabalhar esse produto educacional com a aula de hoje, né, gente? Especificar mais, abrir mais essa ideia. Bibliografia de referência, não coloque essa pontuação, tá bom, gente? Não está alinhado com a BNT, ok? Não está alinhado com a BNT. Certinho? Não, em forma de texto não. Referência é sempre dessa forma, tá bom? A pessoa me perguntou, tá, gente? Pessoal, entenderam um pouquinho aqui a minha análise? Gente, eu perdi aqui as perguntas que vocês falaram, tá? Fizeram. A Regiane eu já respondi. A Joana, onde podemos pesquisar temas para escrever o projeto ou assuntos relevantes? Nos referenciais teóricos, né? Nos grupos de pesquisa, no que o seu futuro orientador trabalha. Professor Daniel, se existe um modelo específico para o plano de trabalho? Modelo não, mas parece que ano passado, Jocélia, tinha um plano de trabalho, no edital do ano passado, não é, Adriana? Você pode pesquisar lá no site. Adriano, você falou essa vivência, mas eu perdi onde era, né? Quando eu coloco no caso o professor falou assim, em trocar a imersão, poderia ser essa vivência? Pode ser, pode ser. Quando eu coloco uma sigla, eu posso usá-la até o final do projeto? Quando você coloca dentro do texto, a partir da introdução. Não se coloca sigla no resumo, e pode sim usar até o final do projeto. Ok? Pessoal, dúvidas? Dúvidas? Perguntas? Não? Foi tudo ok? Tudo ok, Netinha? Silvana? Edinalva, é a sua primeira aula hoje? Sim, a primeira aula, professor, muito interessante, cada ponto muito pertinente. Parabéns aí pela iniciativa. Ótimo. Edinalva, eu tive uma aluna que passou por aqui, que fez o seu mestrado, estou pegando aqui a frequência, tá, gente? Fez o mestrado que você vai passar, que é a Ana Paula, não sei se você conhece a Ana Paula. A Ana Paula é uma pessoa muito especial para mim. E ela passou no doutorado também, recentemente, passou por aqui, tá? Certo? Ela é da sua região aí. Eu acho que você é de Cariri. Assaré. Campos Sales, mas Tá filha de bom. Assaré já. Ela é dessa região aí. Pessoal, deu para visualizar a frequência aí no chat? Deu não, Silvano? Vou colocar mais aqui. Ó, a Anastácia aqui falando que é amiga dela. Já vem a fofoca, né, Anastácia? Ah, que bom, Michele. Beleza. Pessoal, vou desligar aqui a gravação, tá bom? Vamos tirar uma foto.